Ok, pessoal, a gente vai encerrar aqui a segunda aula falando acerca do princípio da proporcionalidade. Vai ficar faltando somente o princípio da insignificância, mas isso é proposital, eu quero falar dele apenas quando nós estivermos tratando acerca dos extratos ou dos substratos do crime. Quando nós estivermos falando de fato típico, aí sim eu vou conversar com vocês acerca dele, porque se encaixa muito bem nesse tema. E aqui nós vamos terminar esse assunto estudando o princípio da proporcionalidade. Eu resolvi dividir a aula em duas, né, que esse segundo bloco aqui leve apenas 10 minutinhos ou até menos, mas para que não fique tão cansativo, para que os vídeos não fiquem tão longos. E aí a gente vai finalizar aqui com o princípio da proporcionalidade, que vai dizer o seguinte: as penalidades estipuladas, elas devem observar basicamente o perigo ou a lesão causada. Então, as penas elas devem ser proporcionais aos danos causados pela conduta do agente. Não posso aqui pegar a mesma pena do homicídio e aplicar no furto. Então, deve haver uma proporcionalidade entre pena e dano causado ou o possível dano causado ao bem jurídico de terceiro. Essa observação ela tem que se dar desde os primórdios da norma, quando nós estamos ali observando o processo legislativo. Então, olha só, esse princípio da proporcionalidade ele deve estar presente desde o berço. Deve haver aqui o que se chama de proporcionalidade abstrata ou legislativo, onde a norma, ao ser cunhada, ao ser produzida, ela deve respeitar o princípio da proporcionalidade. O legislador, ele deve se atentar ao quanto de pena que está sendo estipulada para determinada conduta. Haja vista que deve haver essa proporcionalidade entre pena e o malefício causado decorrente da conduta. Então, desde os primórdios aqui, desde o surgimento, desde o berço da norma, esse princípio deve ser observado. Além de ser observado no seu início, na sua gênese, esse princípio também deve ser bastante observado na hora da aplicação da pena por parte do juiz. É a chamada proporcionalidade concreta ou judicial. Como assim a proporcionalidade concreta? O juiz terá em determinados momentos ali a aplicação da pena por meio da observação de parâmetros mínimos e máximos. Então, geralmente as penas vêm ali estipulando mínimas e máximos, quantos mínimos e quantos máximos. E o juiz, no caso concreto, é que vai definir ali a pena mais adequada, o quanto mais adequado de pena que vai se encaixar no caso concreto. Então, tanto no momento da previsão ali de formação, de formulação da norma, como também na aplicação da pena, o princípio da proporcionalidade ele deve ser observado e deve ser respeitado. No momento da execução, da mesma forma, na hora da execução, que é o que a gente chama de proporcionalidade executória, na hora da execução, também deve se estipular aqui uma forma adequada de punir o indivíduo. Aquela pena ela vai começar no regime fechado, ela vai começar no regime semiaberto, ela vai começar no regime aberto, isso vai depender da lesão causada. Então, a depender aí da gravidade do crime, é que nós vamos ter penas que vão iniciar no regime fechado, no regime semiaberto, no regime aberto. Então, toda essa proporcionalidade deve ser observada no âmbito de criação, de aplicação e de execução da pena. E aí eu trago para vocês aqui, só um minutinho, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo clássico de desobservância, ao meu ver, e de boa parte da doutrina deste princípio. A lei de terrorismo, a lei 13.260 de 2016, ela traz a possibilidade de punição dos atos preparatórios. Até aí tudo bem. Só que, quando nós vamos observar as penas para aqueles que cometem atos preparatórios e as penas para quem comete o crime na sua modalidade tentada, nós vamos ver aqui uma discrepância gigantesca. Para aqueles indivíduos que cometem o crime praticando atos preparatórios, ele vai ser punido basicamente
com a mesma pena do crime consumado, só que diminuída de 1/4 até metade. Ok? Diminuída de 1/4 até metade. Se cometer a tentativa, essa diminuição ela será de 1/3, ela será de 1/3 até 2/4. Aliás, perdão, até 2/3. Desculpa. Até 2/3. Então veja só. Diante de atos preparatórios, nós temos aí uma diminuição de pena de 1/4 até metade. Isso significa dizer que nós temos uma diminuição menor do que no caso da tentativa. Isso significa dizer que eu estou punindo de maneira mais grave os atos preparatórios do que a própria tentativa em si. Então, quando a gente passa a observar aqui esses quantos mínimos e máximos de diminuição de pena, nós acabamos enxergando aqui uma pequena discrepância. Como que os atos preparatórios podem ser punidos de forma mais grave do que a própria tentativa? Nos atos preparatórios, o indivíduo nem sequer começou a praticar ali o verbo do tipo penal. Atos preparatórios, ele ainda está em fase inicial de exteriorização da conduta, enquanto na tentativa ele já está ali praticando a conduta em si. Então, ao observar isso daqui, vendo esses parâmetros mínimos e máximos, aparentemente o legislador acabou aí não observando o princípio da proporcionalidade e trazendo aqui penas mais graves para atos preparatórios e para a tentativa menos grave. Aparentemente há aqui uma certa discrepância, mas parte da doutrina entende que o crime é um crime muito grave. Sendo assim, a gente deve, entre aspas, cortar o mal pela raiz e chegar lá na fase preparatória, fazendo com que o indivíduo se sinta um pouco mais ameaçado e não dê continuidade ao ponto de executar. Mas com base no princípio da proporcionalidade, se pararmos para observar e analisar, a gente vê aqui uma certa discrepância, tranquilo? Ok, então o princípio da proporcionalidade vai permitir aí essa adequação entre pena e conduta, ou no caso, malefício causado pela conduta. Essa proporcionalidade ela ainda pode aí ser ramificada em proporcionalidade de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O que isso quer dizer, né? Na aplicação da pena, essa pena ela tem que ter essa proporcionalidade em relação à adequação. Ela é adequada para aquele determinado fim? Será que a pena em si, o seu quanto máximo e mínimo são adequados? Outro questionamento, ela é necessária? Ela vai resolver o problema? Há aí também alguns questionamentos com relação à proporcionalidade, com base na adequação, na necessidade e na proporcionalidade em sentido estrito. Será que esta pena, será que no caso os benefícios dessa pena vão superar os malefícios causados por ela? Será, por exemplo, se eu colocar um adolescente junto com os indivíduos que já são maiores de 18 anos, que cometeram crimes gravíssimos, será que se eu reduzir a menoridade penal e jogar aquela criaturinha em uma cela com indivíduos já formados no mundo do crime, será que o problema que eu vou causar não vai ser maior? Será que aquele resultado não vai ser mais gravoso do que se eu tivesse continuado ali tratando ele da forma anterior? Então, essa proporcionalidade, ela tanto tem que se dar na sua adequação, na sua necessidade, na sua proporcionalidade em sentido estrito, ok? E aí a gente finaliza aqui esta aula e vamos partir posteriormente para a aula 3, tratando acerca da lei penal, da norma penal, tá? Onde a gente vai ver a interpretação da norma penal e posteriormente a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, tranquilo? Então, nos vemos na próxima aula. Até mais!